Não é um vídeo fácil, não é um vídeo que eu gostaria de estar gravando, mas é um vídeo necessário. Eu vou falar para vocês sobre os sintomas, o que eu senti, o que eu tenho, né? Porque agora o médico ele já me passou o diagnóstico e como eu tô fazendo em casa os cuidados depois de sair da internação. Eu fiquei internada por 5 dias. Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vai ser um vídeo bem bate-papo, relatando para vocês o que aconteceu nas últimas semanas, o que tem acontecido, né, nas últimas semanas, que foi bem turbulento por aqui, como vocês viram no título, né? Nós tivemos uma surpresa totalmente inesperada, né, mas que já era esperada em relação a outra gestação. Só que eu não esperava que fosse acontecer tão cedo, né? Como muitos de vocês que estão aqui no canal, sabem que na minha primeira gestação eu tive síndrome HELP, que é um estágio assim bem avançado de pressão alta. Isso eu estou explicando de uma forma assim bem simbólica, né? Mas se vocês pesquisarem a fundo, vai ver que é muito mais profundo do que isso. E aí a Eduarda nasceu com 31 semanas, eu já fui passando mal, internei e ela nasceu. E nessa segunda gestação, eu com 26 semanas já comecei a ficar muito inchada, e aí isso já foi um alerta para mim, né? Porque eu já tinha passado por isso, né? Só que com 30 semanas na outra gestação. Quem já me segue no Instagram já sabe, porque por lá eu relatei tudo para vocês, assim, pelo menos eu falei, né, que eu estava internada, foi uma coisa muito assim que eu não esperava. E por aqui eu consigo explicar melhor, com mais detalhes, tudo o que aconteceu, até como alerta também para as gravidinhas, né, para quem já passou pelo problema de síndrome HELP, que tem muitas aqui no meu canal que já passou por isso, ou pela hipertensão, pré-eclâmpsia. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve que aqui no canal tem muita dica, tá? Tem resenha de produtos, de fraldinhas, muita batalha de produtinhos, eu sempre compartilho dicas com vocês. Tem muita troca de experiências, muito vlog, muita rotina, então fica aqui comigo que você não vai perder os próximos vídeos. Então, tava tudo bem, eu não estava sentindo nada, até a semana 25. Na semana 26, eu comecei a inchar muito, principalmente, assim, pelo menos o local onde eu percebi mais. As mãos, as pernas e o meu pé. O meu pé, até o chinelo, assim, havaianas, eu não estava conseguindo usar. O meu tênis eu já tinha parado, sandália, eu não estava conseguindo usar nada. Até uma meia que eu colocava estava apertando demais o tornozelo. E meu tornozelo estava assim, uma bola. O pé estava extremamente inchado, só que eu já acordava inchada. Então a noite toda dormindo quietinha, tranquila, com os pés para cima, que eu coloquei bastante almofada assim para ficar com os pés mais elevados, o que é muito importante você fazer para a circulação, né, para ficar melhor. E eu já acordava com o pé inchado. Então isso já me deixou assim, bem chateada, né? Porque eu falei, poxa, no final do dia, se você anda, se você faz muita coisa, se você tá com sobrepeso ou algo assim, é meio esperado, né, esse inchaço, mas não tão cedo. Pelo que eu procurei saber, as gravidinhas, elas costumam inchar ali a partir do 8º mês, né, que já tá mais pro finalzinho assim da gestação, e não assim, porque eu tava entrando ainda no 7º mês. Então isso já foi um alerta para mim, e eu tenho um aparelho em casa, eu já tinha comentado isso com vocês, e somente nesses momentos assim é que eu estava usando, né? Então a gente viajou, fomos para Caldas Novas, e lá na viagem eu enchei assim muito, sabe, os braços. Eu achei que minha barriga estava muito grande em relação ao que ela estava antes de eu viajar. Levei o aparelho para a viagem e lá já começou a dar 14/10, 15/11. E eu estava sentindo assim, um pouquinho de mal-estar. Mas eu vou até colocar aqui, tá? Os sintomas da hipertensão, assim, um alerta, né? Para você já ficar alerta, se você sentir alguma dessas coisas aqui, você já tem que procurar o seu médico. E também vou deixar aqui do lado alguns sintomas da pré-eclâmpsia, que é diferente. Quando eu cheguei de viagem, eu fiquei muito preocupada com todo esse inchaço. E aqui em casa eu já estava assim, bem devagar para fazer as coisas. Eu queria fazer, eu tinha disposição, mas eu estava tão inchada que eu não conseguia colocar os pés no chão, sabe assim? Sentindo aquele peso mesmo. Depois disso eu passei mal, fui até o pronto-socorro e por lá minha pressão já estava em 17. Então no dia que eu fui, eles me passaram medicamento. Eu não vou falar nome aqui de medicamento, tá? Porque
Cada caso um caso, né? A gente também não pode se medicar em casa, ainda mais uma coisa tão séria assim. Então, sugiro que se você sentiu alguma dessas coisas que eu tô compartilhando com vocês, vá ao seu médico, vá ao pronto-socorro. Todos os sintomas que eu coloquei aqui para vocês, que é dor de cabeça, pontada na nuca, você vê estrelinhas, a visão turva, nada disso eu senti. Apenas o inchaço. Recebi essa dosagem, fui liberada e fiquei a semana toda tomando. Só que aí a minha pressão não regulou. Ela nunca mais deu abaixo de 15, o que é muito alto, né? Então eu sempre medindo aqui em casa, fiquei super preocupada. Eu inchei ainda mais. E aí eu não tava assim, eu senti que alguma coisa não estava legal, né? Que eu falei, poxa, nem o remédio tá adiantando, alguma coisa tem. E aí um dia depois que eu fiquei bem inchada, já era minha consulta do pré-natal. E na consulta, gente, foi o dia que eu estava mais desinchada. Meu corpo, assim, eu nunca vi meu pé tão magrinho, a perna toda, voltou, tipo assim, voltou ao normal, né? Então eu falei, nossa, hoje é o dia que eu tô melhor. E aí minha pressão lá no consultório deu 14/11. Falei, nossa, hoje é o dia que eu tô mais tranquila. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez você é uma pessoa calma, tranquila, você não tá sentindo nada naquele dia, mesmo assim a sua pressão pode alterar. Isso aconteceu comigo, né? O que tem acontecido comigo. Quando eu fui pesar na balança, ele falou, sobe lá. Aí deu 70,7 quilos. Eu já assustei, né? Porque eu falei, nossa, na última eu estava com 63 quilos. Então foi uma baita diferença. Ele mediu minha pressão novamente, minha pressão, em questão de 10 minutos, assim, diferença de uma medição para outra, já deu 15/11. Não, minto, já deu 17/11. Aí ele falou, olha, Daiane, eu não vou te liberar para ir para casa, não tem condições, não vou arriscar de só aumentar a dosagem do seu medicamento e eu não posso ficar tranquilo com isso, então eu vou te encaminhar para internação. Aí, gente, foi um baque, né? Porque eu não estava esperando, não naquele momento, até porque naquele dia foi o dia que eu estava melhor, eu tinha feito algumas coisas aqui em casa, não estava me sentindo mal, eu estava totalmente desinchada na minha cabeça, né? Eu achei que eu estava desinchada. Justo nesse dia a bateria do meu aparelho, ela tinha esgotado, então eu não medi a pressão. Aí eu desencanei. Tô tentando resumir o máximo, tá? Porque aconteceu muitas coisas. Então nós fomos para internação, a pressão nada fazia diminuir. Tomando os medicamentos que eles estavam passando apenas deitada. Eu só fiquei deitada esses 5 dias. Caminhei um pouquinho, mas foi muito pouco. E a pressão nunca baixava de 15 ou de 16. Só ficava nisso. E aí eu comecei a me preocupar, né? Porque eu falei, poxa, um parto prematuro tão cedo, né? Tão precoce, a gente fica preocupado porque existe um tempo, requer um tempo para o bebê formar o pulmão, enfim, a parte respiratória dele, né? Inclusive é o último estágio, assim, que o bebê tá pronto, né? Para nascer antes do tempo, vamos dizer assim. Então, 28 semanas, na verdade, eu dei entrada no hospital com 27 semanas. E aí, era cedo demais, né? Então, eu comecei a ficar um pouco preocupada sim, apesar de já esperar que isso poderia acontecer, mas eu não esperei que fosse passar por isso tão cedo. Eu tive a alta ontem. Aí eu dei uma sumidinha lá do Instagram, não conversei mais, porque eu queria sentar aqui pra gente conversar mesmo. É um assunto, né, gente, assim, bem complicado, é bem chato. Como eu disse no início do vídeo, não é esse o vídeo que eu gostaria de estar fazendo aqui com vocês, mas faz parte do que eu tô passando, faz parte do que tá acontecendo. Esconder não é algo assim de mim, até porque eu tô relatando com vocês. Eu gosto de falar todas as coisas boas e as coisas inesperadas que acontecem também. Eu acho que a vida da gente é assim, né? Não é diferente da sua vida, como a minha também. Coisas que a gente não quer passar, que a gente não espera passar, mas a gente passa. O processo ali de novo, né, de aceitação, de esperar, de paciência. As mamães que já passaram por isso, por pré-eclâmpsia ou por eclâmpsia ou algum problema no parto, vai entender exatamente o que eu tô falando, né? Um processo até você assimilar, entender e aceitar, né? O fato é aceitar. Estamos nas mãos de Deus, isso aí eu sempre deixei minha gestação nas mãos de Deus. E a partir do momento que você deixa todos os seus problemas, as suas causas, a sua gestação nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor. Por mais que você não entenda, por mais que não seja do jeito que você quer. Inclusive, eu até queria ler uma parte aqui de Hebreus 11. Inclusive, é um versículo que ele fala muito comigo, assim, na minha vida toda e principalmente agora. Hebreus 11, lá no versículo 1.
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas do que não se vê. E lá embaixo, no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, para quem não entendeu, né, ou até para fixar aqui, a fé é aquilo que você acredita, no que você não vê, né? Então eu vivo muito pela fé e eu acredito demais que tudo que acontece na minha vida, o de bom, o de luta, o de ruim, o que eu acho que é ruim para mim, é a melhor solução que Deus tem para a minha vida, né? A nossa vida ela já tem uma história, a gente já tem um destino traçado por Deus, a gente só não sabe o que vai acontecer. Então a gente apenas acredita no melhor, que Deus tem o melhor para nós. Então foram dias intensos, que aconteceram muitas coisas enquanto eu estava internada, né? Teve alguns exames que deu alteração, eles repetiram, eu fiz diversos exames nesse período, para poder ter certeza de que eu estava bem para ser liberada. Ao total são 8 comprimidos que eu estou tomando por dia. É muito medicamento, medicamento de pressão, não sei se vocês já tomaram. Sinto muito sono, então a minha rotina ela mudou bastante, né? Eu estou ficando mais deitada, eu estou muito lenta, muito lerda mesmo, assim, devagar para fazer as coisas. Tô fazendo tudo com calma, no meu tempo. Tem dia que eu quero ficar mais deitada e dormir. Acho que é porque é uma adaptação, né? Inclusive, hoje pela manhã, eu tive um pico, assim, na minha pressão, que ela caiu muito. Ela foi 8/6. Eu não sei se é as dosagens, né? Muito medicamento. E aí, eu tive uma queda de pressão brusca e eu passei muito mal, né? Ainda bem que eu estava em casa, fiquei deitada, esperei um pouquinho para me recuperar. E aí, depois de 1 hora, ela foi subindo aos pouquinhos. E depois dessa rastreabilidade, que é um tipo de exame que é feito, no meu caso, foi o exame de proteinúria. Esse exame de proteinúria é colhido durante 24 horas a sua urina. Então, eu não pude fazer a urina no vaso sanitário, era somente no garrafão, que esse garrafão ia ser mandado, né, lá para o laboratório para fazer a análise. Essa proteína na urina, ela já significa que você tem uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia. E eles vão olhar de acordo com o nível e as taxas, isso aí realmente eu não entendo sobre isso, tá? E aí na análise foi concluído que eu estou com pré-eclâmpsia. Então, como forma de contenção, eu usava o AS, o remédio que se chama ácido acetil salicílico. Começou com uma dosagem, depois eles dobraram para mim, que achou necessário. O que o meu obstetra disse é tomar os medicamentos, vamos aguardar, viver dia após dia. Estou esperando em Deus que tudo vai ser da melhor forma para mim, para minha família. Na nossa vida nem tudo acontece do jeito que a gente quer, da forma como a gente espera, mas a gente tem que ser humilde para reconhecer que Deus está acima de todas as coisas, e isso eu sempre reconheci. Se você está sentindo esses sintomas, não sou eu que vou conseguir te falar nada, recomendo que você vá ao médico. Vá no seu obstetra, relata tudo, vá no pronto-socorro. Não sei se você faz aí convênio particular no SUS, não interessa, não deixa de olhar, tá? Cada sinal que você tiver, que você sentir, é importante você relatar. E aqui no YouTube também você se inscreva para você não perder os próximos conteúdos.